me posicionado contra o emprego do termo Lúcifer para designar Satanás, porque mesmo que no texto de Isaías, aí por isso que eu coloquei aí outra imagem, né, que contém o texto da NVI, lá no trecho de Isaías 14:13, tá? Então, a página do comentário NVI é a página 1014. Então, você tem aí ele especificando, em relação a esse termo, que o emprego que foi dado ali, em referência a essa profecia de sentido duplo, né? Então, a profecia de duplo alcance, ela tanto fala contextualmente em relação àquele rei que estava sendo designado como uma estrela da manhã, como também tem um alcance, vamos dizer assim, um alcance maior, né, de um cunho espiritual, falando acerca da queda de Satanás, tá ok? Então, ele, juntamente com outro texto de Ezequiel, que fala acerca do querubim ungido, e com o texto de Isaías 12, que fala do dragão que arrastou a terça parte das estrelas do céu após si, né? Você tem então a construção de uma ideia acerca da queda, e aí juntamente com Cristo também, que disse que viu Satanás cair do céu como um raio, né? Você tem um quadro geral construindo, né, a ideia da queda de Satanás do céu, sendo então condenado, né, e estando ainda operando, né, estando ainda realizando muitas obras que serão potencializadas durante a grande tribulação, quando ele agirá de fato com toda a eficácia, e será então amarrado durante os 1000 anos, para ser posteriormente condenado pela eternidade. Então você tem esse quadro geral, né, em relação a ele. Aí tem algumas questões. Quando ele emprega estrela da manhã no texto de Isaías, você tem um emprego depreciativo, você tem um emprego negativo, porque conforme o próprio autor aqui do comentário bíblico NVI, ele discute a questão, ele chama aquele monarca de estrela da manhã no sentido de que ela permanece um período, mas ela passa. Então, conforme o raiar do dia, né, ele avança, ele oblitera, ele esconde, né, o brilho daquela chamada estrela da manhã, que é na verdade o planeta Vênus, né, que tem toda uma conotação mitológica para os povos da antiguidade, mas que fisicamente falando é o planeta Vênus, que então permanece durante o alvorecer, mas vai ser obliterado pela luz do sol. Então, é esse sentido que ele aplica. Você está, mesmo que você se entenda a estrela da manhã, você está sendo obliterado, tanto que em sequência vem a questão da queda. Então, a estrela da manhã aplicada ali tem um sentido totalmente depreciativo, no sentido de ser passageiro, né, de fato estar em degradação e queda, né, ser obliterado pela luz do sol que está surgindo. E aí ele aplica esse termo, né, que pode ser também visualizado no sentido de Satanás querer se colocar, né, como superior, querer colocar o seu trono, né, acima, né, do trono do Altíssimo, mas ter com isso, consequentemente, caído do seu estado original, né, entrar no estado de degradação, de queda. Então ali aplica-se de uma forma negativa. Só que você vê o mesmo emprego do termo estrela da manhã em 2 de Pedro, eu tô com ela aqui, ó, 2 de Pedro, capítulo, deixa eu ver aqui direitinho, capítulo 1, o versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Você tem uma outra aplicação do termo estrela da manhã. Estrela da manhã ali aparece como sendo Cristo nos nossos corações. Então, como sendo a manifestação de Cristo em nós, né? Então, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, temos mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Enquanto ali você tem a perspectiva de um ser que está em degradação, em queda, em obliteração, você tem aqui a perspectiva de alguém saindo das trevas e tendo a manifestação agora, primeiro ele diz como uma candeia, até que clareie o dia e tenha a manifestação da estrela da manhã em vossos corações. Tanto para Isaías, tá certo? Quanto em Pedro, no latim é aplicado Lúcifer. Tanto que eu coloquei o texto para você aí, o texto em latim também, tá certo? Para ter essa ideia de que o termo Lúcifer aplicado lá, de uma forma negativa, ele é aplicado aqui de uma forma positiva. E eu ainda coloquei Apocalipse 2:28, se eu não me engano,
que fala que dentre os prêmios que nós receberemos a estrela da manhã, ou seja, a presença plena, total de Cristo, tá certo, em nós. Então, quando você tem essa aplicação do termo Lúcifer, sendo atribuído a Cristo por Pedro e também pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Apocalipse, você tem que o Satanás, que está sendo também abordado na profecia de Isaías, na profecia de duplo alcance, né? Ele até quis se colocar, tá certo? Desta forma, mas como Isaías aborda, ele caiu. Na sua queda, o único nome que lhe cabe é Satanás, Chatã, acusador, ou Diabolos, do grego, que lança em rosto, que são nomes depreciativos. Não lhe cabe Lúcifer, ele não tem condições de sustentar um nome que tem a conotação daquele que traz a luz, a estrela da manhã, aquele que brilha, que resplandece. Porque o emprego do estrela da manhã ali tem um caráter depreciativo, né, no sentido de ser obliterado pelo sol, e o sol sim, superior, né, que vai iluminar a todos, né, com a sua forte luz, mas no uso que Pedro e João fazem nos seus livros, tem um outro caráter totalmente diferente, e esse sim um caráter genuíno, olhando para Cristo como sendo verdadeiramente a estrela da manhã, não aquele que quis ser a estrela da manhã e caiu, mas sim aquele que é de fato a estrela da manhã, tá? Então por isso que eu desaconselho o emprego do termo Lúcifer para ele, é completamente inadequado, uma vez que ele não tem nenhuma condição de ostentar esse nome. Então só essa questão, e eu acho que tem uma outra que eu já vou... Judas só tem um capítulo, é 1, versículos 5 a 7. Judas só tem um capítulo, é o versículo 5 e 7. Carta de Judas. Carta de Judas, não Iscariotes, viu? Misericórdia. Judas crente, não Judas Iscariotes. Judas 5 e 5 ao 7. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Da mesma forma acontece hoje. Da mesma forma acontece em relação... A palavra de Deus diz que o juízo começa na casa de Deus. O juízo começa na casa de Deus. Partindo da casa de Deus é que ele chega lá fora. Mas o juízo começa aqui dentro, começa entre nós, né? O cordel de medir, ele passa primeiro aqui. A medida de Deus, o cânon de Deus, tá certo? Aquilo que o Senhor espera de mim e de você, em relação à santificação, em relação a comprometimento com a vida cristã, com a palavra de Deus. Então é isso que Judas está trazendo aqui, ó. Lembrar-vos, como quem uma vez já soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. Foi o Senhor que tirou do Egito, o Senhor que estava atravessando eles pelo deserto, mas foi o Senhor também que trouxe juízo sobre os que não creram, trouxe juízo sobre os que murmuraram, trouxe juízo sobre os que se insubordinaram, aqueles que apresentaram uma dura cerviz, não submeteram à palavra de Deus. Assim também acontece em relação à casa de Deus hoje, que é a igreja de Cristo. E aos anjos, o que ele fez? Primeiro, ele mostrou o exemplo de Israel, que está ligado diretamente ao nosso. Paulo diz que nós somos um jambuzeiro enxertado onde? Isso. E aí ele disse, olha, se Deus cortou a árvore original para enxertar você, não pense que Deus pode cortar você e trazer de volta a árvore original. Paulo deu esse alerta na carta que ele escreveu a Romanos. Nós temos que estar muito alertas, nós temos que estar muito atentos. O Senhor Jesus Cristo está às portas. O Senhor Jesus Cristo está às portas. E mesmo que não seja a ocasião do arrebatamento, o Senhor pode voltar particularmente para mim ou para você, porque ninguém sabe até quando vai estar vivo. Nós temos que estar muito alerta em relação à maneira como estamos andando diante de Deus, a maneira como estamos vivendo a palavra de Deus nas nossas vidas. E Judas está trazendo isso aqui, ó. Olha para Israel, olha para o exemplo de Israel. Todos foram tirados, como Cristo fala, todos foram chamados, mas quantos são escolhidos? Existe uma diferença entre os chamados e os escolhidos. Quem faz essa diferença não é Deus. Deus quer salvar todos. A graça, o sangue de Cristo é suficiente para perdoar todo o pecado. O sangue de Cristo é suficiente para perdoar todo o pecado da humanidade.
A porta da salvação é suficiente para trazer oportunidade de salvação para todos. Agora, como Cristo mesmo diz, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então a diferença quem faz somos eu e você, porque Deus ele estendeu a oportunidade de salvação para todos, abriu a porta de salvação para todos. Então ele está trazendo o exemplo de Israel. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles. Quem são esses aqueles? O versículo, a parte de cima aqui, o versículo anterior. Os anjos que não guardaram o seu principado, né? Então, no versículo final, versículo 7, a primeira parte, a parte A do versículo, o autor está comparando Sodoma, num primeiro momento, aos anjos. Se corromperam. Do jeito que eles se corromperam, esses aqui também se corromperam. Do jeito que, como aqueles não guardaram o seu lugar, seu principado, isso aqui também, né, não permaneceram fiéis. Não se mantiveram fiéis à ordem de Deus. Não se mantiveram fiéis, tá certo? Aquilo que o Espírito já falava nas suas consciências. Eles traíram até a sua própria consciência, a voz do Espírito que fala na consciência de cada pessoa. Então, no primeiro momento, ele compara Sodoma àqueles. Aí olha só o que ele vai fazer, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles. Aí esse E faz toda a diferença. Porque primeiro, fala que eles se corromperam. Aí depois com esse E diz, ó, e indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Se esta sentença aqui, esta última sentença do versículo, se ela tivesse relacionada com aquilo que os anjos fizeram, não precisaria desse E. Esse E faz a diferença entre uma parte da frase e outra. Esse E é um acréscimo, ou seja, eles se corromperam e também fizeram isso. Eles se corromperam como aqueles e também foram após outra carne. Então esse E aqui vai separar a situação na qual o comentarista, né, o autor do texto, faz uma comparação de Sodoma com os anjos e depois faz uma explicação do pecado específico de Sodoma. Onde Sodoma caiu? Pecado carnal. Onde os anjos caíram? Não guardaram seu principado. O que é esse principado? Esse principado é honra. Esse principado é posição. É o lugar que Deus lhes deu na hierarquia. Então você vai ser estabelecido para fazer isso. O seu lugar é esse, a sua atuação é essa. Mas eles se deixaram levar pela sedução do diabo, que na época era tido como querubim ungido. Se deixaram levar pela sedução dele e não guardaram o seu principado, sua posição de honra. Quiseram uma posição que não lhes cabia. Quiseram uma honra que não lhes foi destinada. E aí foram então precipitados. É o que eu quero explicar no próximo texto, ó. Muitos gostam de usar esse texto da carta de Judas de forma equivocada, tentando justificar sua crença na relação entre anjos e mulheres, como era acreditado por José e Filo. Mas vejamos atentamente o que diz, ó. Diz que os anjos não guardaram a sua habitação, ou principado. Podemos entender isso como uma precipitação deles do céu, quando seguiram o dragão ou a antiga serpente, que era conhecido como querubim ungido, mas que hoje é o diabo e Satanás. Eu vou ler um versículo aqui, pode anotar para você ler em casa, ó. Isaías 14, 12 ao 15. Isaías 14, 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Esse estrela da manhã, ele é um termo hebraico chamado Helel. Helel. Este termo Helel, ele é traduzido, porque depois a Bíblia do hebraico foi traduzida para o grego, a Bíblia do grego foi traduzida para o latim, ok? Na tradução para o latim foi aplicado Luciferos. Então o termo Luciferos do latim, tá ok? Ou Lucíferos do latim, ele é uma tradução do Helel do hebraico. E o Helel é um termo para falar de estrela da manhã. Estrela da manhã, no texto, no contexto que está sendo lido aqui, a estrela da manhã é o planeta Vênus, que ao amanhecer é a primeira que aparece.
Então você tem ali a chamada estrela da manhã. O planeta Vênus fica presente ainda no céu, mesmo quando a noite passou, está amanhecendo, você vê lá. E Jesus Cristo é chamado na Sagrada Escritura de a estrela da manhã. Então, aquilo que a mídia hoje atribui o nome de Lúcifer a Satanás está completamente errado. Completamente errado. Satanás nunca foi chamado de Lúcifer. Satanás, ele foi, antes da sua queda, o querubim ungido. Ele era alguém que ocupava uma posição importante na hierarquia celestial. Deus o colocou. Só que ele não se contentou com a sua posição. E quando ele não se contentou, ele tentou tomar o lugar de Deus, que é o texto que vai ser colocado aqui, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó Reléu, que no latim, ó Luciferos, né? Ou Luciforos. Veja só, portador de luz. Filha da alva, ou seja, filha da alva, estrela da manhã. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E como contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui foi Isaías 14, 12 ao 15. Eu quero agora ler também Apocalipse 12, 14, Apocalipse 12, 4, que diz, ó: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, tragasse o seu filho. Isaías 12, 14. Nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos a situação na qual aquele que foi colocado como querubim ungido, você tem o texto de Ezequiel, tá certo? Também abordando, colocando essa nomenclatura para ele. Aquele que foi colocado como querubim ungido, conforme descrito aqui como estrela, tá certo? Colocado aqui, que se entendia a estrela da manhã, que achava ser a estrela da manhã, ele quis subir e tomar o trono de Deus, colocar o seu trono acima do trono de Deus. Só que os seus intentos foram completamente enganosos. Os seus intentos foram completamente frustrados. E é onde ele foi lançado do céu. E foi lançado até os infernos. E quando lançado aos infernos, foi-lhe dado a ele o nome no hebraico Satã. Satã é adversário. Ou do grego diabolos. Diabolos é aquele que lança em rosto. Também é um termo para acusador. Então o termo correto para ele não é Lucifer. O termo correto para ele não é portador de luz. Ele é um ser de trevas. Ele pode até se disfarçar num ser de luz, mas verdadeiramente ele é trevas. Então ele é o acusador, ele é o adversário. Agora, ele quis se colocar, quis ser a estrela da manhã. O único que de fato tem o direito, o único que de fato tem autoridade para ser na minha e na tua vida a estrela da manhã é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim é a luz para mim e para a sua vida. Ele sim é aquele que tem para nós a confirmação da vitória. Passada a noite da escuridão, o Senhor está presente comigo e com você, e Ele é a minha e a sua estrela da manhã. Então esse termo é completamente equivocado, aplicado, né, ao diabo, a Satanás. E aí quando a gente olha esse contexto, a gente entende o que Judas estava dizendo. Ou seja, não guardar o seu principado, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Seduzidos por quê? Seduzidos pela a ideia, a sedução, né, colocado por esse que quis ser a estrela da manhã. Colocado por esse que quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Mas uma vez que eles não lograram êxito, porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sonda todos os corações e todas as mentes, ele foi lançado, precipitado de lá, e eles não puderam permanecer no seu lugar. Tiveram que se deslocar de um lugar celestial para o inferno, guardado em cadeias eternas até quando forem julgados. Inclusive a Sagrada Escritura diz que eu e você vamos receber honra tal que vamos julgar até os anjos. O Senhor vai te colocar nesta honra. Aqui você não tem honra. Aqui você talvez não seja considerado. Aqui talvez você não tenha nenhuma fama, como aqueles homens lá em Gênesis buscavam para si fama e honra. Não, nós estamos buscando andar conforme a palavra de Deus. Nós, como Paulo diz, nós nos vaziamos de nós mesmos para que nós sejamos cheios
dele. Como João Batista disse: tomara que ele cresça e que eu diminua. Então nós hoje nos esvaziamos de toda a glória, porque algum dia o Senhor vai nos honrar. O Senhor vai nos colocar sobre tronos e nós vamos reinar juntamente com Ele. Então nós temos essa situação aqui que nos traz um entendimento sobre Judas. Judas diz, no segundo versículo, acerca dos anjos. No terceiro versículo, assim como Sodoma e Gomorra, primeiro ele fala dos anjos que não guardaram o seu principado. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles e. Aí esse e faz toda a diferença. Porque diz, aqueles se rebelaram contra Deus. Esses aqui buscaram relações sexuais ilícitas. Cada um caiu de uma determinada maneira. Mas os dois se corromperam. Seguindo em Gênesis, deixa eu ver o tempo que eu tenho.